Olá, meus amigos. Vamos falar hoje a respeito do rito do júri. É o rito mais complexo, mais demorado, mais custoso de todo o processo penal. Por quê? Porque ele é um processo como se fosse um processo duplo. Na verdade, é um procedimento duplo ou bifásico. Existe uma primeira fase que nós vamos estudar hoje, que prepara o julgamento para ser realizado efetivamente na segunda fase, que acontece quando os jurados efetivamente condenam ou absolvem o réu. Essa primeira fase é uma fase, portanto, preparatória. Como ela se inicia? Ela se inicia como todo e qualquer processo criminal, com uma denúncia, com a petição inicial do promotor acusando alguém de ter praticado, por exemplo, um homicídio. Começa com a denúncia, essa denúncia ela pode ser rejeitada ou pode ser recebida. Em sendo recebida, o réu ele é citado e ele tem um prazo, através do seu advogado, de oferecer a resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, que é uma petição também escrita pelo advogado do réu que está sendo acusado de um crime doloso contra a vida, o juiz marca uma audiência una de instrução, debates e julgamento, em que é ouvida a vítima, no caso de tentativa de homicídio, testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, o réu é interrogado e então as partes vão se manifestar ou oralmente ou por escrito, preferencialmente, e é previsto pela lei oralmente, vão se manifestar e o juiz vai decidir. Quando o juiz decide, ele tem 4 caminhos, e essa é a grande particularidade da primeira fase do rito do júri. O juiz ele pode pronunciar quando há prova da materialidade, ou seja, da existência do crime, e indício suficiente de autoria. Então o réu ele é remetido para ser julgado pelo tribunal do júri, através da decisão de pronúncia. A impronúncia é exatamente o reverso da medalha da pronúncia. A impronúncia, o juiz verifica que não há prova suficiente de autoria ou de materialidade e como se arquivasse o processo, é a chamada impronúncia. A terceira decisão possível é a desclassificação. O juiz lê o processo e verifica que o réu efetivamente cometeu um crime, mas que não é um crime doloso contra a vida. É, por exemplo, apenas uma lesão corporal. Então o juiz ele desclassifica aquela infração e remete o processo para outro juiz competente para julgá-la. E, por fim, a quarta decisão possível é a absolvição sumária. O juiz verifica que o fato ou ele não existiu, ou o fato é atípico, não é crime, ou então o réu não é o seu autor, ou ainda há uma excludente de ilicitude, por exemplo, o réu agiu em legítima defesa, ou há uma excludente de culpabilidade, o réu, por exemplo, agiu coagido moralmente e de maneira irresistível. Esses são os 4 caminhos que o juiz dá o fecho dessa primeira fase do rito do júri, que, como eu disse, ela tem como função separar o joio do trigo.